A humanidade sempre teve uma maneira particular de lidar com problemas. Não é sutil, não é proporcional. É algo que muitos chamam de exagero, mas para eles é apenas terça-feira. O almirante Talon avançava os slides com lentidão. Atrás dele surgia a imagem da batalha de Yavon 5. 5 cruzadores humanos em órbita disparavam artilharia de alta densidade contra uma fortaleza conhecida como a Guarda. Bombardeio leve, disse Talon, ironizando. Mais de 2 megatons de munição foram despejados em uma área de 50 milhas quadradas. Edifícios se evaporaram. O solo rachou. O céu permaneceu vermelho por dias. Questionados, os diplomatas humanos pareceram sinceramente confusos. Isso é só o básico do suporte orbital, disseram. A próxima imagem mostrou um site de notícias humano. A operação era apenas uma nota de rodapé, escondida em um artigo sobre voluntários humanos em ações de paz. Para o restante da galáxia, a Guarda era uma ameaça terrorista sem precedentes. Para a humanidade, era apenas uma infestação localizada. Talon trocou o slide. Nova colante. A imagem mostrava uma única soldado humana, encostada em uma árvore, observando os escombros de uma cidade em ruínas. O rifle pendia em seu ombro. A seu redor, fumaça, detritos e o som distante de fragatas ainda disparando contra o que quer que restasse vivo. Segundo os relatórios, aquela soldado, sozinha, havia eliminado 57 combatentes antes de ser evacuada. E pouco depois, a cidade desapareceu, disse o almirante. A palavra não foi metafórica. Ogivas nucleares transformaram toda a área em vidro. Nada sobreviveu num raio de 300 quilômetros. O Conselho Galáctico moveu uma ação por crimes de guerra. O advogado humano levantou-se, consultou um pequeno terminal e falou calmamente. 1. Fomos convocados por este mesmo conselho. 2. O laboratório de Nova Colante liberou intencionalmente patógenos letais, tentando repelir nossas tropas. Então fez uma pausa. Enfrentamos a escolha entre perder uma cidade ou um planeta. Destruímos a cidade, antes que ela destruísse o resto. O processo foi encerrado em menos de 1 hora. Talon parou diante do próximo slide. E vale lembrar, essa foi a opção contida. O plano original era vitrificar todo o continente e isolar os sistemas próximos num raio de 15 anos-luz. Uma jovem oficial ergueu a mão. Senhor, se 15 anos-luz de isolamento não foi considerado exagero, o que seria? Talon sorriu, trocando o slide. 100. Silêncio. A proposta original do comando humano previa uma quarentena de 100 anos-luz. Não como uma medida extrema, mas como uma resposta prática. Foi nesse momento que percebemos o que estamos enfrentando, continuou Talon. Eles não veem o absurdo como absurdo. Eles não conhecem limites. Por isso, intensificamos a vigilância sobre tudo que envolvia a espécie humana. E o que descobrimos foi algo que nenhum de nós estava pronto para ver. Os slides se aceleraram. Imagens de megaconstruções orbitais, projetos secretos, frotas com milhares de naves, corporações com mais poder que governos, cientistas humanos manipulando matéria escura, acordos feitos à margem da diplomacia galáctica. E então, o vídeo. As luzes se apagaram no salão. Um hipergate colossal aparecia na tela. Diante dele, uma concentração absurda de naves humanas. Quantidade confirmada, 11.127, disse o oficial de inteligência. Isso é uma invasão? Perguntou alguém no fundo da sala. O Hypergate ativou. A estrela próxima começou a apagar, sua energia sendo drenada pelo campo gravitacional reverso. O Hypergate estava se conectando a outra galáxia. Isso não é a grande faixa, sussurrou o oficial. Contatem o Overlord, agora.
Fim da gravação. Talon respirou fundo. A verdade é esta: os humanos não são apenas diferentes. Eles são alienígenas em essência, não desta galáxia, de muitas. O que descobrimos nas décadas seguintes foi surpreendente. A humanidade controla, com autoridade direta, ao menos 27 galáxias. Tem presença registrada em 1.700 e influência em mais de 10.000. Uma civilização tipo 3, capaz de manipular estruturas estelares, capaz de exterminar espécies inteiras em minutos, capaz de reconstruir planetas como quem redesenha mapas. Para eles, 1 milhão de estrelas é um grão de areia. O slide seguinte congelou o sangue de todos. A falha de Altor. Uma ruptura no tecido do espaço que engoliu um aglomerado estelar inteiro. Foram necessárias 157 espécies para conter a radiação. Mas o slide seguinte mostrou algo ainda pior. Um hipergate humano conectado diretamente ao centro da falha. O salão entrou em colapso. Por que fariam isso? Eles eram nossos aliados. Estamos condenados. O pânico se instaurou, mas cessou instantaneamente com a imagem seguinte. Um ser, mutilado, infectado, gritando em desespero. O flagelo, o nome da praga que assolava o setor Altor. Nos últimos 10 dias antes da abertura da falha, 273 planetas ficaram completamente escuros, sem transmissão, sem vida, sem resposta. O flagelo não era natural e não era simples. Era uma infecção de espectro múltiplo, um híbrido entre doença biológica e contaminação energética. Se espalhava por toque, por campo gravitacional, por frequência neural. Em minutos, destruía civilizações inteiras. E mesmo os humanos temeram, disse Talon. Os conselhos rogaram por ajuda. A resposta da humanidade: uma arma sem igual. Um quasar. Um buraco negro supermassivo, canalizado por megaconstruções humanas. A energia convertida em um feixe de aniquilação total. O hipercanhão. A arma mais destrutiva do universo conhecido. Foi ativado, e o setor inteiro desapareceu. A galáxia chorou, mas o flagelo cessou. Essa arma, continuou Talon, não é mencionada nos tratados, não é listada em nenhum arsenal oficial, mas ela existe, e é usada quando o exagero se torna necessário. O almirante fez uma longa pausa. Sei que todos aqui se perguntam o que fazer com essa informação. A resposta é simples: nada. Não há estratégias, não há defesa, não há negociação. A humanidade opera em um nível acima da lógica. Eles são civilizados, educados, pacíficos, mas apenas se não forem contrariados. Eles têm o poder de convencer com palavras, ou apagar sistemas estelares com silêncio. O que é o fim do mundo para nós? É só mais uma missão para eles. O que chamamos de exagero, eles chamam de precaução. E quando sobra apenas o impossível, eles puxam o gatilho. Portanto, lembrem-se disso. Não leve uma fragata para uma guerra de quasar. E, acima de tudo, não irrite os humanos.